No vídeo de hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada extraordinária, a jornada dos escolhidos. Desde o primeiro suspiro até o despertar para o propósito divino, vamos descobrir como cada um de nós carrega uma missão especial. Você está pronto para compreender como a sua história se entrelaça com um plano maior e como isso pode transformar a forma como você vê o mundo? Continue assistindo e me conta. Você já sentiu que está vivendo algo que vai além do comum? Como se fosse guiado por uma força maior? Compartilhe nos comentários. Quero muito saber o que você pensa. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo de onde está assistindo. Isso ajuda a criarmos uma conexão ainda mais forte. Desde o momento em que você respirou pela primeira vez, uma força invisível já estava em ação. Você foi escolhido, separado para algo que vai além da compreensão humana. Não importa como foi o seu nascimento ou onde você chegou ao mundo. O simples fato de você existir já é prova de que há um propósito divino traçado para a sua vida, muito antes de seus olhos se abrirem para esta realidade. Enquanto muitos acreditam que a vida começa no nascimento, os escolhidos sabem que a jornada espiritual começa bem antes disso. Sua alma foi cuidadosamente preparada para estar aqui, neste tempo, vivendo exatamente o que está vivendo agora. Nada, absolutamente nada, foi por acaso. Desde o lugar onde você nasceu até as primeiras palavras que ouviu, tudo faz parte de um plano maior. Você foi chamado desde o início. Desde o seu primeiro suspiro, um caminho único foi traçado. Essa é uma verdade que muitas pessoas nunca percebem, mas os escolhidos sentem, mesmo que não consigam explicar. Há uma inquietação dentro de você, uma sensação de que sua vida tem um significado profundo. Esse chamado se manifesta de maneiras sutis, dúvidas que insistem, uma busca por algo que não se vê, um sentimento de não pertencer completamente. Você pode não ter compreendido isso desde o começo, mas cada desafio, cada momento de confusão foi uma preparação. Desde o seu nascimento, uma energia sagrada tem guiado seus passos, te protegendo e moldando sua alma para o momento do despertar. E esse momento pode estar mais próximo do que você imagina. A cada batida do seu coração, você se aproxima do seu destino divino. Você pode ter sido chamado ainda no ventre de sua mãe. A sua missão ultrapassa o comum. O fato de você estar aqui, ouvindo essas palavras agora, não é coincidência. Seu espírito reconhece esta mensagem, pois ela fala diretamente com a sua essência. Mas o caminho dos escolhidos nunca é simples. Desde o início, você pode ter enfrentado dores, perdas, rejeições. Isso não são castigos, são lapidações. São as ferramentas que o universo usou para fortalecer você, preparar você. Você foi chamado e agora está começando a se lembrar de quem realmente é, do poder que sempre esteve dentro de você. Desde criança, talvez você tenha percebido que era diferente. Enquanto outras crianças viviam despreocupadas, você carregava uma sensibilidade incomum, uma profundidade de pensamento e emoção que te fazia sentir isolado, incompreendido. Isso não foi por acaso. Os escolhidos são tocados espiritualmente desde os primeiros anos de vida. Lembra daqueles momentos de solidão em que parecia que ninguém te entendia? Seu espírito já estava em sintonia com algo maior, mesmo que você não soubesse explicar. Talvez você tivesse sonhos estranhos, premonições, intuições. Essas manifestações são comuns entre os escolhidos. E mesmo que ninguém tenha acreditado em você naquela época, o importante é que tudo isso fez parte do seu despertar. Desde cedo, você foi protegido. Pode ter esquecido de muitos detalhes, mas se refletir com calma, vai perceber que houve momentos em que algo te livrou de um perigo, te guiou a uma decisão, te trouxe paz
em meio ao caos. Esses foram os primeiros sinais da presença divina te preparando para algo maior. E então chega um momento, muitas vezes na adolescência, em que o peso da missão começa a se manifestar com mais intensidade. É uma fase de transição, onde os questionamentos se tornam profundos e a sensação de não pertencer se intensifica. Enquanto os outros pareciam seguros de seus caminhos, você lutava com dúvidas existenciais, com um sentimento de vazio que ninguém ao seu redor parecia entender. Mas tudo isso tem um propósito. Você está despertando para quem realmente é. Você talvez ainda não soubesse, mas aquelas dúvidas constantes eram um reflexo direto de um chamado espiritual que até então você ainda não compreendia por completo. Esse é o peso de ser um escolhido, sentir lá no fundo que sua vida nunca foi comum e nunca será. Enquanto seus amigos se preocupavam com assuntos passageiros, você se via imerso em pensamentos profundos sobre o sentido da vida, seu lugar no mundo e o porquê de tudo parecer diferente para você. As expectativas da sociedade não faziam sentido diante do que você sentia no seu interior. Havia uma luta silenciosa. De um lado, o desejo de se encaixar. Do outro, uma força invisível que o empurrava para longe dos padrões comuns. Você se sentia incompreendido, às vezes até mesmo perdido, mas essa batalha interna era necessária. Era a forma do universo te moldar, te levar a questionar, para que um dia você encontrasse as respostas. Os escolhidos enfrentam provações intensas, especialmente na adolescência. É nesse momento que o despertar espiritual se intensifica. As dúvidas se multiplicam, as emoções ficam à flor da pele, e não é raro sentir-se sozinho, isolado, fora de lugar. Mas nada disso é em vão. Essas lutas internas fazem parte de um processo profundo de amadurecimento espiritual. Sua alma está sendo purificada, refinada, para que possa se alinhar com o propósito divino para o qual você foi chamado. E como se isso não bastasse, os desafios externos também começam a surgir. A vida parece mais difícil, os caminhos mais confusos, os relacionamentos mais complicados, mas tudo isso faz parte de um treinamento espiritual. As provações da adolescência são como testes, preparando você para a missão que está por vir. O universo nunca coloca sobre seus ombros algo que você não seja capaz de suportar, mesmo que, naquele momento, tudo pareça pesado demais. Talvez você tenha sentido que as portas se fechavam, que tudo parecia dar certo para os outros, menos para você. Mas essa sensação não era um castigo, era um sinal. Um sinal de que o caminho traçado para você era único. Você não foi chamado para seguir a multidão, e sim para abrir trilhas onde ninguém jamais passou. Essa é uma verdade difícil de aceitar, especialmente quando ainda estamos tentando entender quem somos. Enquanto muitos se divertiam, buscavam aprovação ou seguiam os caminhos esperados pela sociedade, você sentia uma inquietação que não sabia explicar. Talvez tenha até tentado se encaixar, agir como os outros, esconder sua diferença. Mas havia sempre aquela voz interior, silenciosa, insistente, dizendo: isso não é para você. E quanto mais você tentava calá-la, mais ela se fortalecia. Era o seu espírito te lembrando do que você é, um escolhido. Essa luta interna, na adolescência, é dolorosa, mas necessária. Cada lágrima, cada dúvida, cada momento de conflito fez parte de algo maior. Você estava sendo lapidado, preparado, fortalecido. Aquela sensação de não pertencimento era a sua alma se realinhando ao verdadeiro caminho que sempre esteve reservado para você. Mesmo sem entender, você já estava despertando. A transição para a vida adulta é um ponto decisivo na jornada dos escolhidos. Depois de uma juventude marcada por questionamentos e crises internas, chega o momento em que as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar.
O que antes parecia confusão, agora começa a fazer sentido. Você percebe que tudo o que viveu teve um propósito muito maior do que imaginava. O despertar espiritual, nessa fase da vida, é como um raio de luz atravessando a escuridão. De repente, tudo se ilumina. Você entende que não foi apenas a vida que te moldou, mas uma força maior, uma presença invisível que sempre esteve ao seu lado, guiando seus passos, mesmo nos momentos em que você achava que estava sozinho. Nesse momento que muitos escolhidos sentem um chamado mais claro, mais direto. Aquela voz interior que antes sussurrava, agora fala alto. Ela exige sua atenção, e ignorá-la já não é mais possível. Seu espírito desperta, e com isso vem uma compreensão mais profunda de quem você realmente é. As situações que antes pareciam apenas obstáculos, agora revelam sua real função. Foram treinamentos, lições, marcos no seu preparo. Cada desafio, vencido, cada dor superada, foi parte do caminho que te conduz ao seu destino. Mas o despertar na vida adulta também traz novos desafios. As pressões do cotidiano, as responsabilidades, as expectativas externas e até mesmo os laços familiares podem se tornar fontes de tensão. O peso de carregar dentro de si uma missão tão grandiosa, enquanto o mundo espera que você seja apenas mais um, é real. Mas agora, você começa a entender. Não foi por acaso, nada foi em vão. Você está exatamente onde deveria estar. Como se você estivesse sendo puxado em todas as direções ao mesmo tempo. O mundo tentando te prender numa rotina comum, previsível, enquanto algo dentro de você simplesmente resiste. Você sente com clareza cada vez maior que não nasceu para viver uma vida de conformidade. E é justamente aí que surge o conflito entre aquilo que esperam de você e aquilo que sua alma realmente deseja. Para os escolhidos, a fase adulta marca o momento em que o propósito espiritual começa a se revelar com mais intensidade. Talvez você tenha sentido uma vontade quase incontrolável de buscar mais respostas, mais significado, mais sentido. Essa sede de profundidade não é aleatória, é parte do seu chamado. Você não veio ao mundo para apenas existir ou cumprir um roteiro comum. O seu destino vai além das expectativas do mundo. É nesse despertar que você começa a se reconectar com a verdade sobre quem você é. Muitos escolhidos, ao entrarem na vida adulta, passam a viver experiências espirituais mais intensas, sonhos vívidos, sinais que se repetem, encontros inesperados com pessoas que parecem ter chegado no momento exato. Nada disso é coincidência. São lembretes do universo, chamados sutis, ou nem tão sutis, para que você reconheça sua verdadeira identidade e abrace o caminho que sempre foi seu. Mas com o despertar vem também a responsabilidade. Agora que você sabe quem é, não pode mais se esconder. A vida continuará tentando te distrair, lançando desafios, tentações e desvios, mas seu espírito já reconheceu a verdade. E quanto mais você tenta ignorar esse chamado, mais ele se impõe, até se tornar impossível de negar. O despertar é um ponto sem retorno. A partir daqui, seus passos são guiados por uma força maior. E mesmo diante das incertezas, você começa a sentir que está sendo sustentado. Porque está. Você não está sozinho. Nunca esteve. A vida adulta exige escolhas conscientes. Enquanto muitos seguem distraídos, presos às ilusões da modernidade, você é chamado a enxergar além do que é visível. E isso pode ser solitário. À medida que você avança, pode sentir-se cada vez mais distante das pessoas que antes faziam parte da sua jornada. Mas isso não significa abandono, significa elevação. Você está sendo conduzido a um nível espiritual que poucos alcançam. O despertar pode assustar,
mas é também libertador. Ao reconhecer quem você é, as correntes do passado começam a se romper. Você percebe que não está aqui para agradar a todos, mas para cumprir o propósito que Deus confiou a você. E com essa clareza vem uma paz que o mundo não pode tirar. Não importa o quão desafiadora seja a estrada, você sente que há um destino traçado desde o primeiro sopro de vida. E agora, mais do que nunca, começa a caminhar conscientemente rumo à sua missão divina. Chegamos a um ponto crucial na jornada dos escolhidos, o momento em que o propósito começa a se manifestar de forma clara, inevitável. Depois de anos de lutas internas, silêncios e sinais, tudo começa a se encaixar. Sua vida não é uma sucessão aleatória de eventos. É parte de um plano maior, um plano sagrado que transcende a lógica humana. Nesse estágio, não se trata mais apenas de quem você é, mas de por que você está aqui. E essa pergunta carrega um peso imenso, mas também traz libertação. Você foi escolhido e agora é hora de agir. Talvez você sinta que tudo o que viveu até aqui foram testes, perdas, decepções, dores aparentemente sem sentido. Mas agora, olhando para trás, você começa a enxergar com outros olhos. Cada queda foi uma preparação, cada lágrima um ensinamento, cada desafio uma lição que moldou exatamente quem você precisava se tornar. E aqui está uma das verdades mais profundas. Você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve com você, mesmo nos momentos em que tudo parecia silêncio. Seu propósito não é sorte, coincidência ou destino cego. É um chamado divino que sempre esteve aí, esperando o momento certo para florescer. Agora que você despertou, chegou a hora de assumir esse chamado. Ser escolhido não é apenas um título espiritual bonito. É uma responsabilidade que exige ação. O mundo precisa de você, da sua luz, da sua sabedoria, dos dons que só você pode oferecer. Tudo isso é parte do plano divino de transformação do mundo. E aqui está um segredo que muitos só entendem depois de muito tempo. Seu propósito não está só no futuro. Ele está acontecendo agora. Cada pequena escolha que você faz, cada gesto, cada palavra, está construindo o plano maior. Por isso, agora mais do que nunca, é hora de alinhar suas atitudes com sua essência. Isso pode significar deixar pessoas, hábitos ou crenças para trás. O caminho exige coragem. Coragem para ser diferente, para nadar contra a maré, para ser mal compreendido, mas fiel a si mesmo e a Deus. Você não foi escolhido para agradar a todos. Foi escolhido para cumprir uma missão sagrada. E mesmo que a pressão de ser exemplo pese sobre os seus ombros, lembre-se, Deus não teria te confiado essa missão se não soubesse da força que habita em você. Você não está nessa posição por acaso. Deus te confiou essa missão porque sabia exatamente da força e dos dons que colocou dentro de você. Talvez, em alguns momentos, você duvide de si mesmo. Pode se perguntar se realmente está à altura desse chamado. Mas entenda, essa dúvida faz parte da caminhada. Todos os escolhidos, em algum ponto da jornada, enfrentam a insegurança. É justamente nesses momentos que a sua fé precisa falar mais alto. Quando parecer que não há mais forças, lembre-se, a força divina nunca te abandonou. Ela sempre esteve aí, dentro de você, apenas esperando o momento certo para ser despertada. E esse momento é agora. Seu propósito começa a ir além da sua vida pessoal, ele passa a tocar outras pessoas. Você começa a perceber que sua presença, suas palavras e até mesmo suas atitudes têm um impacto maior do que imaginava. Pessoas se aproximam de você em busca de conselhos, conforto ou direção, muitas vezes sem entender o porquê. Mas você entende. Sua luz está brilhando mais forte. Você foi chamado para ser um farol no meio da escuridão.
guiando outros em direção à verdade espiritual. E ao fazer isso, você está cumprindo o plano que Deus escreveu para você desde o seu primeiro suspiro. Mas atenção, ser escolhido não significa que o caminho será fácil. Muito pelo contrário, quanto mais perto você estiver de cumprir sua missão, mais obstáculos poderão surgir. Isso acontece porque nem sempre o mundo está pronto para a transformação que você carrega, mas há algo que você precisa guardar no coração. Os desafios não são sinais de que você está no caminho errado, são provas de que você está exatamente onde deveria estar. Cada dificuldade é uma chance de crescimento. Cada batalha vencida é uma confirmação de que você está pronto para viver o seu destino. Agora é o tempo das decisões conscientes. Chega de hesitar, chega de adiar. Este é o momento de agir. Com confiança, com coragem, com fé. O universo está ao seu lado. Tudo o que você precisa já foi entregue a você. Os dons, as experiências, a sabedoria, tudo faz parte das ferramentas que irão te conduzir até o cumprimento do seu chamado. A partir de agora, cada passo seu te aproxima ainda mais da realização plena do seu propósito. E agora que você sabe o quão grandiosa é a sua jornada, não permita que essa verdade passe despercebida. Você é um escolhido e o mundo precisa da sua luz. Este é o momento de se posicionar, de assumir quem você é, de deixar sua luz brilhar. Sem medo, aproveite esse momento para refletir sobre tudo o que já viveu e como cada detalhe, até mesmo os mais difíceis, foram preparando você para este exato instante. Compartilhe aqui nos comentários como tem sido o seu despertar. E de onde você está nos assistindo? Eu amo conhecer mais sobre você e a sua história. E se essa mensagem tocou o seu coração, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. A sua jornada está apenas começando. E eu estou aqui com você, em cada passo do caminho. Que Deus te abençoe sempre e nos vemos no próximo vídeo.